Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, caros alunos da Faculdade Cerrado. Mais uma vez, professor Benjamin aqui junto com vocês. É com uma imensa satisfação que agora estarei aqui organizando essa disciplina de História, Política e Sociedade, né? E nós estamos vivendo hoje, né, no mundo contemporâneo, uma pandemia pelo Covid-19, né, um vírus que está aí assustando a humanidade. Dessa forma, nós tivemos que fazer uma adaptação à nossa vida, né? Então, diante disso, as nossas aulas de sábado, elas tiveram então que ser revistas, né? E as tecnologias, elas estão aí para nos ajudar, né, como instrumentos didáticos também. E é por meio desses instrumentos didáticos que nós da Faculdade Cerrado, né, professores, coordenadores, a diretora Maria Isabel, estamos nos desempenhando, né, para que possamos oferecer para vocês todos os recursos acadêmicos científicos necessários por intermédio desses instrumentos. Tá? Então, nesse momento, eu vou começar, né, a fazer uma exposição teórica, acadêmica, científica, né, sobre história, política e sociedade, no qual eu estarei disponibilizando, né, essa videoaula para vocês, além dos slides que eu estou me referindo, né, também, assim como na aula eu levo uns slides para que possa estar orientando vocês e sendo também tendo como instrumento didático para as minhas aulas, esses slides também vai estar acessível para vocês, tá? Também como material suporte teórico acadêmico, eu estarei contemplando vocês com um vídeo, né, uma videoaula com essa temática, no qual essa videoaula vocês também irão assistir, irão elaborar uma sinopse, né, dessa aula, um breve comentáriozinho por escrito, né, e também eu estarei encaminhando para vocês no grupo aí do WhatsApp, né, um texto e uma verificação de aprendizagem com algumas questões sobre esse texto e que tem a ver né, com esse assunto, com essa abordagem que nós estaremos fazendo aqui sobre história, política e sociedade. E que eu vou estar né, orientando e desenvolvendo vocês, tirando dúvidas também. Vocês terão aí uma semana para me entregar esses trabalhos propostos sobre a disciplina, tá bom? Então vamos começar aí, né, o nosso debate sobre história, política e sociedade, né? Bom, falar de história hoje, política e sociedade, é uma questão que tem uma dimensão né, material e história e memória né, de longo tempo que é vasta. Né? Então, nessa pequena aula, não dá para fazer uma exposição de um discurso tão amplo, tão complexo como história da política e da sociedade, né? Até mesmo porque ela começa lá nas sociedades primitivas, mesmo o homem não sendo dotado de uma racionalidade, ele se organizava politicamente e socialmente também naquele momento. Ali tinha relações de poder, né? Também, da forma com que eles se organizavam na Idade Primitiva. E da idade primitiva, a partir do momento que o homem ele domina a natureza, né? Ele domina o próprio homem, as relações de trabalho, surgem as sociedades clássicas, como a Grécia, a Roma, a Mesopotâmia, a China, né? Nas Américas, as sociedades indígenas, incas, maias, astecas, as sociedades africanas. Então, todos eles se organizam politicamente, economicamente também nessa fase.
Porém, na Grécia é que se destacou porque lá essencialmente começou a se discutir política e sociedade. Mas não é no âmbito, né, desse momento que nós vamos fazer essa discussão, né? Eu estou fazendo aqui para vocês apenas um breve recorte histórico sobre política e sociedade, né? E diante desses discursos da sociedade clássica, nós passamos por uma outra fase da história da humanidade, que é a Idade Média, onde o contexto das relações de poder, elas passam a ser designadas ou dirigidas através do pensamento cristão, né? Onde tudo que se explica relacionado aos fenômenos da natureza, aos comportamentos sociais, é por intermédio da fé, é por intermédio de uma leitura de um livro sagrado. Então, os cristãos é que determinam, né, os comportamentos, é eles que explicam os fenômenos sociais nesse momento. Então, a fé ela estava diante da razão. E as questões políticas, nesse momento histórico, ela é explicada por esse comportamento, que vai perdendo essas forças no decorrer da história da Idade Média ou da Idade Feudal, medieval, como ela se chama na Europa, né? E política, a história da política e da sociedade, ela vai tomar um novo rumo só na Idade Moderna. Porque lá na Idade Moderna é que se começa a falar sobre sociedade, luta de classes, né? É lá que vai se falar em ciências sociais, em sociologia. É nesse momento em que abre um leco das discussões, né, sobre principalmente sobre a questão das expansões dos estados nacionais, né? Governar naquele momento era o que era de interessante, né, em relação ao poder na era moderna. Então começa a surgir uma vastidão de estados governantes, né, e várias formas políticas, né? E correntes do pensamento filosófico, da sociologia, né? A era das ideias, do iluminismo, né? Que repercutiu tanto nessa questão da história da política das sociedades, né? E a partir do momento que essa idade moderna ela vai avançando, né? Ela também é conhecida como a era das revoluções, né? A revolução industrial, a revolução do mundo capitalista, né? Das máquinas, elas começam a partir desse momento. E por trás dessas questões econômicas, a sociedade ela move em conjunto com isso, né? Os movimentos sociais eles partem a partir desse momento histórico, né? Na Idade Moderna, principalmente no século XVIII e século XIX, né? Onde os movimentos políticos liberais eles avançam, aí diante desse século XVIII, XIX, chegando até o século XX, né? E o debate que eu vou estar trabalhando com vocês é mais relacionado à história da política e da sociedade no mundo do trabalho contemporâneo, né? No qual a gente vai tratar de alguns momentos históricos, né, sobre a globalização, o neoliberalismo, né, e a questão do indivíduo enquanto um ator social nesse mundo global, nesse mundo neoliberalista aí, tá? Então é nessa questão aí que eu vou estar trabalhando esses slides aqui com vocês, né? E para que a gente possa falar um pouco sobre história da política e da sociedade, é necessário que possamos fazer algumas definições, né, em termos de que articula história, política e sociedade, tá? E o conhecimento, né, a ciência do saber que mais trabalha com isso são as ciências sociais, principalmente a sociologia política. Então, e a sociologia política, ela tem se tornado tão importante que
ela entra dentro dos outros conhecimentos, né? Ela tem uma relação muito profunda com a educação, com a economia, com as ciências sociais como um todo, né? Então, lá na década de 60 do século XIX, tá? O Giovanni Santori, né, ele elaborou uma distinção, né, entre a, a, a sociologia política e as outras ciências, no momento em que ele afirma que a sociologia política ela está seguindo algumas distinções, ou seja, aquelas que pretendem tornar um sério estudo, né, sobre eventos políticos, tá, que deveriam abordar as perspectivas analíticas, né, ancorada à sociologia, né, e principalmente a sociologia política, né. Nessa perspectiva, tá, a sociologia política, segundo o Sartori aí, ela não seria apenas um sub-ramo, né, da sociologia, mas sim a sociologia que incorpora a religião, né, o esporte, o mundo do trabalho, ou seja, onde tem as relações sociais, existe, né, uma sociologia política dentro desse âmbito aí, né? Então, o Sartori ele trabalha nessa obra dele de 1969, abordando a sociologia política enquanto uma aceitação de um fato, né, de algo que é óbvio, tá? Mas atualmente relegada ao esquecimento, né, de que o sistema social, econômico e político eles são independentes, tá? E articulam-se fortemente nessa forma de pensar, de agir, de coagir, né, de coerção. Tá? Então o Sartori ele trabalha a sociologia política em termos de trabalhar, né, a história da política, né, política da sociedade. Tá? Então, para Sartori, em termos de definição que articula política e sociedade, ele fala que nesse contexto ele sempre vai utilizar a sociologia política, né, porque ela vai empregar nesse sentido uma vantagem de consistir um indicador analítico que pode muito bem ser proveitoso, né, exatamente porque um lado permite a um pesquisador reconhecer a importância das condições sociais, né? E é isso que outros conhecimentos, o saber, o historiador, o geógrafo, né, o pedagogo, né, nós temos aí a história da pedagogia, que ela está rica, né, em ciência política, né, dos fenômenos. E esse pesquisador, então, ele vai ser subjacente, né, a esses fenômenos políticos que aconteceram aí na história da humanidade. E o que ele fala que é importante sem cair em um reducionismo sociológico, né? Porque vai incorporar uma análise que vai causar, né? Ou que tem causas propriamente políticas desses fenômenos, né? Que ele chama de politicismo, né? E também no formalismo, né? Que apresenta em alguns trabalhos ou pensadores que falam sobre sociologia política, tá bom? Bom, mas o que se discute realmente no mundo contemporâneo hoje, em termos de sociologia política, é a questão de que nós passamos para um regime de uma sociedade democrática, né, de um sistema político democrático. Isso você vê tanto de discurso contemporâneo, né? O Brasil hoje é uma sociedade democrática. Será que o Brasil hoje é uma sociedade democrática? Tá? Então, a democracia, ela surge lá nas sociedades clássicas, ela surge, a palavra surge, o conceito surge, a forma de se trabalhar a política, ela surge nas sociedades clássicas. Só que ela é esquecida no mundo feudal e ela só retoma no mundo moderno, nas revoluções
principalmente, né? Porque a Idade Moderna, ela agora ela esquece, né, a, o mundo do pensamento cristão, né? Tudo agora é explicado pelo saber científico, né? Pela filosofia, pela sociologia, e esses pensamentos, os teóricos, tiveram uma grande influência, né, nas sociedades como um todo. E isso influenciou bastante os movimentos sociais. E a partir dos movimentos sociais ou das lutas sociais, das lutas de classes, né, da organização de sindicatos, é que começa a se falar em questão democrática, em regime democrático, em política democrática, né? E dessa forma, então, falar de história das sociedades, da política, né, requer nesse momento falar um pouco sobre questão democrática, né? E de que sociedade democrática nós estamos falando também, né? E o que seria esse movimento social, esse movimento democrático? Quando a gente se fala em política e sociedade, nós temos que estar falando também sobre poder, sobre relações de poder, né? Porque o poder ele não se identifica com os ocupantes apenas do governo, tá? Não lhe pertence, né? É sempre um lugar vazio para que os cidadãos, periodicamente, né, eles possam preencher enquanto representantes da sociedade, mas podem revogar também, né, o mandato se ele não cumpriu o que lhe foi delegado, né, para representar. Tá? Então, a política e poder é uma junção muito forte. E o poder ele é inerente à sociedade, é inerente aos indivíduos. O poder está em toda parte, né? O poder está na delegação de um município, na gestão de um estado, né? De um estado federativo, de um estado, de uma corporação, de uma empresa, de uma escola, de um escritório, né? Na sua casa, você delega poder, né? No seu condomínio, né? Tem o síndico. Então é nesse sentido, né? O poder ele está sempre identificando a questão de ocupar algo que você governa, mas isso tem que ser de forma democrática, né? Ninguém impõe regras sem consultas a moradores de condomínio. Ninguém impõe regras se não consultar uma nação, se não consultar um município, né? Então é nesse sentido que se fala sobre questão democrática no mundo político-social. Tá? Então a sociedade democrática ela é única, né? Porque nela consiste uma forma política, né? Que vai considerar um conflito legítimo, porém legal, né? Permitindo que seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Tá? Então, essa democracia, essa sociedade democrática, ela funciona por intermédio de um regime dotado de leis, de regulamento, né? E um dos documentos que rege as nossas leis é a nossa Constituição, né? Porque lá trabalha propriamente, né, ou conduz propriamente uma política legais de condutas, né, e de bem-estar social em todas as suas dimensões da própria sociedade, né, que se vive, que se incorpora. Tá? Quando se fala também na história da política da sociedade, né, e quando se vai falar em sociedade democrática dentro dessa política social, nós estamos falando também de cidadania, de cidadãos, né, que são sujeitos de direitos. E como tais sujeitos de direitos, né, não existe nem que não estejam garantidos. Né? Nós temos direitos por intermédio das leis garantidos. E que nós temos o direito, inclusive, de lutar por eles e exigi-los. Porque isso caracteriza uma sociedade democrática, né? Então, dentro do mundo contemporâneo, né, desse mundo global, século XX,
que nós estamos vivenciando, né, a dita sociedade democrática, é uma sociedade de direito, né? Mas é uma sociedade de direito que, na sua vida, no mundo que se vê, é a questão da necessidade, né, ou carência, né? Nós temos a necessidade de estudar, de ter acesso à saúde, de ter acesso ao transporte, né, de ter acesso aos meios de comunicação, de ter acesso ao lazer, né? E por detrás disso tudo tem o quê? Uma política de interesse. Interesse esse que pode realmente caracterizar ou definir uma sociedade, se ela é democrática ou não, ou que pode conduzir, né, a sociedade, uma sociedade democrática, enquanto um discurso enganoso. Tá? Nós temos aqui uma Constituição, nós temos direitos, né, garantidos, mas e aí? Né? Todo brasileiro está inserido nesses direitos, nessas necessidades e nessas carências, né? Bom, dessa forma, uma sociedade democrática, né, de criação de direitos, tá? Ela vai o quê? Ela vai instituir direitos, tá? Como está instituído na nossa Constituição. E lá permanece, né, a questão do direito de igualdade. Igualdade perante as leis, os costumes políticos, né, de que todo cidadão possui os mesmos direitos e que deve ser tratado da mesma maneira, da mesma forma, né? E todo momento, né, se discute isso o tempo inteiro. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo isso no mundo contemporâneo, né? Não tem como falar de pandemia, né, de uma pandemia causada pelo coronavírus, né, pelo Covid-19, e que isso está mexendo com toda a sociedade global. E, particularmente, nós estamos vivenciando esse mundo, né? E esse isolamento social, né? Isso criou o Estado de Direito Democrático, né? O Estado de Igualdade, né? Em relação a todos os cidadãos, né? E também, né, falar de uma sociedade democrática, sobre criação de direitos, temos que falar sobre a questão da liberdade. Tá? A liberdade, ela está instituída que todo cidadão tem o direito de se expor em público, né, os seus interesses, as suas opiniões, ver debatidos por demais e aprovados também, né, ou rejeitados, né? Ninguém é obrigado a aceitar nada de ninguém, né, pela maioria, ou deve, né, acatar decisões tomadas publicamente, né? Então, uma sociedade democrática, a gente tem liberdade de pensar, né, de agir e de determinadas condutas, né? Mas essa liberdade, né, ela só ganha força ou até mesmo legitimidade quando existe a participação do poder, né? Poder isso, né, de todos os cidadãos, né, que tem o direito de participar, de discutir, de deliberar políticas públicas, né, voltadas para revogar, né, decisões sobre determinados grupos sociais, sobre categorias sociais, né? E isso é muito importante dentro de uma sociedade democrática, né, no mundo contemporâneo, tá? E outra questão, quando se fala de história e política e sociedade no mundo contemporâneo, em termos de globalização, que nos fala que essa democracia ela nos permite questões de direitos, né, como foi falado aqui agora anteriormente, né? E esses direitos ele nos permite uma participação, né? O voto, por exemplo, é o nosso direito de cidadania, né? E esse voto, ele também tem uma representação, porque a gente vota em alguém, a gente vota em um representante político, né? E ele é diretamente, né, esse representante.
Por isso que fala sobre, em uma questão que se permite, dentro de uma questão democrática, né, de um regime democrático, se fala de direita e representatividade, tá? Então, nesse momento, a democracia contemporânea, ela, desde a época, inclusive da Idade Moderna, ela é instituída, né, de luta, né, principalmente nesse regime agora de república neoliberal que nós estamos vivenciando, porém, ela é muito limitada, né, de direitos políticos, né, de direitos políticos aos proprietários e aos profissionais liberais também dessa forma, né? Então, a política de ampliação de participação dentro de uma sociedade democrática, ela nos permite que nós temos liberdade de nos organizarmos socialmente. Por isso que existem as lutas sociais, né? Os trabalhadores e as diversas categorias de trabalhadores, né? Que lutam e geram a criação dos seus direitos, né? E as lutas populares também, né? As comunidades, né? Os movimentos que acontecem de diversos grupos sociais, culturais, né? Que lutam pela ampliação dos seus direitos civis e o direito também à informação, né? Mas essa democracia, nós sabemos também que ela existe, né? Obstáculos nessa luta dos seus direitos, né? Por quê? Porque uma nação ou uma sociedade, ela é dividida, né, em classes. Então nós temos uma classe dominante, uma que é composta por empresários, grandes latifundiários, né, as elites, a classe média alta, a classe média, a classe baixa, né? Aqueles que mais precisam dos seus direitos de moradia, de trabalho, de transporte, né? Então, nós temos aí diversas categorias que entrelaçam, né, nessa faixa etária aí de classes, né? Então, e para isso, né, e por isso que existe conflitos de interesse, né, de classes e ideologia. E é uma coisa que está acontecendo, que está se expondo muito agora, né? A partir do momento em que uma pandemia ela veio intervir seriamente na questão da saúde, da sobrevivência. E ela atingiu a questão econômica, a questão das relações de trabalho, de poder, né? Então, se discute, né, isolamento social. Isolamento social significa, né, não trabalhar, não ir à escola. Tá? E se você não trabalha, se você não vai aos mercados consumir, há um rompimento, né, das questões de capitais, de movimentos de capitais. E, de certa forma, né, a classe alta ela atinge muito forte. Tá? E também, atingindo a classe forte, atinge a classe média também, por questões salariais. Né? Então, nós estamos vivenciando aí uma ideologia, né, de que se fala em bem-estar social, mas também se fala em exploração, né, da questão de trabalho, né? Se fala também na questão de vida. Né? Então a gente fica repensando, né, um pouco. Né? Eu devo trabalhar para sobreviver ou eu devo trabalhar para ser contaminado? Tá? Então, para vocês verem como os obstáculos à democracia elas aparecem, né, sobre a questão da fragilidade das questões dos nossos direitos, da nossa igualdade de liberdade em relação versus, né, a produção capitalista. E isso hoje no mundo neoliberal. Né? A palavra neo significa novo. Liberal, liberalismo, né? O pensamento liberalista lá do final do século
XVIII, início do século XIX, onde você é livre para comprar, para produzir, para trocar mercadorias, para, né, te permite total liberdade e ampla daquilo, de bens de capitais, de meios de produção, né, se você tiver. E o neoliberalismo ele voltou com essa ideia, que você é livre para produzir o que você quer. Só que hoje, num país como o Brasil, nem todo mundo é dono dos meios de produção. Quem que é dono de uma empresa gigantesca, de uma terra, de uma fazenda gigantesca? Não é todo mundo que é dono de uma frota de táxi, de ônibus, mas, porém, é dono de um salão de beleza, de uma padaria, de um pequeno mercado, de um comérciozinho. Isso, está inserido também como donos de meio de produção e sua vasta ampliação de capitais de mercado. E esses donos de meio de produção, eles são livres, para produzir o que quiser, vender o que quiser. O Estado ele intervém só na questão do preço, que é também alguma falácia. Preço de gasolina, será que a gente vê uma diferença tão grande do preço de um quilo de tomate? Sempre há aquele cartelzinho nessa questão. Então isso acaba, essas relações de produção, elas são um obstáculo da democracia. Quando você tem um salário mínimo e você não tem um poder de compra em relação, principalmente aos bens necessários à vida, os alimentos não perecíveis, aqueles básicos para a sua sobrevivência, onde a tendência é elevar os preços, o gás, o combustível, o preço da carne. Então, os obstáculos à democracia eles estão inseridos, nessa questão de domínio também da questão de poder de compra, porque nós vivemos numa sociedade consumista, uma sociedade capitalista e consumista. Consumismo esse que não é só para os bens de sobrevivência. A questão do modismo ela está muito solta nessa questão. Mas em tempos de pandemia, como é que nós devemos pensar isso? Porque hoje sobreviver, e para sobreviver nós precisamos nos alimentar. E precisamos trabalhar também. Bom, ainda falando sobre os obstáculos, à democracia dentro de uma sociedade, de uma história política contemporânea, nós temos aí outros obstáculos da democracia. E dentro desses obstáculos, que é muito discutido na sociologia política, é a questão da privatização, da desregularização, da economia e as novas tecnologias. O Estado, no mundo global, o governo federal, municipal, estadual, ele não quer mais assumir, certas atividades. Então, o que ele propõe? Ele propõe vender, privatizar. Começa a privatizar algumas coisas da área da saúde, do transporte, da moradia, como nós estamos cansados de ver, o tanto que a privatização e a terceirização, juntando com essa privatização, ela tomou amplos mercados no mundo global. E novas tecnologias, então, nem se fala. Principalmente a questão da robótica, da engenharia genética, dos meios de comunicação. Inclusive, o texto que eu passei para vocês, ele está falando sobre isso, sobre política, sociedade e tecnologias, que nesse âmbito do mundo globalizado, onde as redes sociais elas trazem notícias, que hoje não precisa ligar um rádio, uma televisão não, você tendo tanto teu celular, tendo a internet ligada, você sabe dessas notícias de forma imediata. Bom, e diante dessa discussão, nós temos nessa política, nesse regime democrático, nós temos dirigentes e executantes. E esses dirigentes e executantes, que são os nossos governantes, e que também nós cidadãos, nós enquanto
civis, né, de uma nação ou de um planeta Terra, vamos dizer assim, né? O sistema capitalista, por intermédio dessas relações de poder, de planejamento, né, ele criou divisão social de classe e divisão social de trabalho também. Tá? E para isso surgiu, né, ideologias de competência técnico-científica, né, que está inserido dentro do conhecimento, do saber, né, principalmente do saber tecnológico, né? A globalização nesse sentido, então, ela trouxe o mundo das informações postadas por meio de comunicação de massa, tá? Que não é apenas a televisão, como no final o rádio e a televisão, como no final do século passado mostrava, mas hoje tem os meios técnicos, científicos, informacionais que são maravilhosos, né? São necessários, mas são perigosos, são precedentes também aí de articulações de manobras enganosas, né? Então, os políticos, né, os detentores do saber e das políticas, eles também são detentores das políticas de informação, né? São eles que são os mentores do controle da organização planejada, né, da informação. E dessa forma, né, que vai trabalhar inclusive que vai trabalhar esse texto que vocês vão fazer a leitura aí posteriormente para uma verificação de aprendizagem, tá? Então o texto e a videoaula ela vai abordar um pouco disso tudo que eu falei para vocês, que vai contemplar aqui essas ideias que eu estou falando nessa videoaula para vocês, né? Então, esses dirigentes e executantes, né, das relações de poder, eles podem também ser obstáculos à democracia, né, porque às vezes eles não inviabilizam a sociedade democrática, como vários políticos que nós temos aí na história dos chefes de estados que nós tivemos no mundo e no Brasil, né, a gente vê obstáculos à democracia, né? E diante disso, pelo contrário, né, nós somente nela que somos capazes de perceber esses obstáculos e a lutar contra eles, porque nós vivemos numa sociedade democrática. Então, se você não está feliz com o seu governo, no seu estado, no seu município, no seu país, no seu condomínio, na sua escola, né, você percebe esses obstáculos e tem liberdade de lutar por eles, por mudança, né? E essas dificuldades, gente, esse regime democrático, ele surgiu no Brasil, mas as dificuldades para a democracia no Brasil, elas ocorreram e até hoje ocorrem, né? Nós estamos vendo um exemplo disso, gente, né? O mundo inteiro está vivendo uma pandemia de um vírus, né? Vários países do mundo falaram a mesma língua. Hoje, né, nesse momento da guerra contra o Covid-19, nós temos uma briga política dentro do nosso país, né? Que cabe aqui eu não me posicionar nesse momento, né? Porque nós estamos falando de dificuldade de democracia, né? E quando há essa dificuldade para a democracia, é quando se fala em autoritarismo social, é quando se fala em hierarquia essa que é inferior e superior, né? Quando se fala de autoritarismo social, é aqueles representantes de maior autoridade que estão, né, que está conduzindo a nossa sociedade, que está conduzindo o país, um estado, um município, né, uma determinada região. E que esse autoritarismo social ele está dentro de uma hierarquia, porque aqui a sociedade é composta de uma sociedade de grupos, né, populares, de grupos de uma elite superior, né, e que essa dificuldade dentro da democracia também, que é uma coisa preocupante hoje no mundo contemporâneo, não só no Brasil, é a questão da violência. Violência essa em forma de racismo, de machismo, que vem de discriminação religiosa,
e discriminação de classes sociais, a violência que gera as desigualdades econômicas, a exclusão de culturas, né? E também a questão da violência política. Se pode falar em violência política também, né? Bom, então, dentro dessa questão de que nós temos violência, nós temos, dentro de uma sociedade democrática, onde tudo é regido por leis e que essas leis, às vezes, não são sendo cumpridas, então, elas são cumpridas para uns e não para outros, então nós temos uma polarização entre quem é privilegiado e quem é carente, né? E se discute, então, toda umas políticas públicas voltadas principalmente para essa questão da carência social no mundo, de se colocar, né, uma democracia nesse país. Por isso que se fala em dificuldades, né, para a democracia no Brasil. Tá? E nós temos aqui também, né, muito a questão do clientelismo, do vanguardalismo, do populismo, né? Políticos que se caracterizam dessa forma, protegendo alguns grupos sociais, favorecendo outros, né? O favor que substitui a questão paternalista, que se evidencia muito, né? Na prática participativa da política, por meio dos representantes aí que não consegue realizar nada mais efetivo, uma política mais efetiva, mais democrática para esse país, né? Então, nesse sentido que esse mundo globalizado, ele se caracteriza hoje, né? E o uso das tecnologias por intermédio da ciência, né? Do meio técnico, científico e informacional, ele é muito importante, né, nesse momento também de democracia, mas essa pandemia aqui no Brasil, ela veio demonstrar isso para a gente, né? Quando se fala num saque emergencial. Aí o saque emergencial, você pode acessar a internet no seu celular, como se a maioria dos brasileiros, será que a maioria dos brasileiros tem acesso à internet, tem acesso ao celular? E quando tem, será que eles têm uma alfabetização tecnológica, né? Será que essa classe carente aí de analfabetos funcionais, essa classe carente de idosos, elas têm esses domínios tecnológicos informatizados, de conhecimento? Aí acontece o quê? O caos que nós estamos vivenciando, a correria para os bancos, né? Toda aquela questão do econômico que está aí inserido nesse momento, né? Outro momento em termos de política e sociedade que a pandemia trouxe nesse momento é a questão da saúde, né? Nós sabemos que a saúde no Brasil é muito sucateada, a gente vê pessoas, filas para conseguir uma consulta, para conseguir um leito, para fazer uma cirurgia, para uma consulta médica simples, né? E agora que nós estamos precisando muito, mas muito mesmo, de leitos, de UTIs, de aparelhos respiratórios, aonde que estavam os hospitais brasileiros, né? E aí estamos na luta para esse uso, para essa tecnologia, né, que não é para todos, né, como nós podemos ver e sentir o acesso a essas tecnologias. Mas devemos agradecer muito, né, esse momento histórico, global, científico e informacional, por essa aula chegar até vocês, por vocês terem acesso a essa tecnologia e poder compartilhar ela no mundo da educação, no mundo da pesquisa, no mundo da formação acadêmica, no mundo da cidadania, né? Hoje nós temos acesso a muitos documentos que podemos mostrar por intermédio da internet, né? Tudo hoje está facilitando a nossa vida. Porém, há aqueles excluídos desse processo de tanta tecnologia, né? De tanta modernidade que se fala
dos meios técnicos informacionais enquanto instrumentos, né? Quem que pode ter um computador hoje? Quem que pode ter hoje um aparelho de ar-condicionado? Quem que pode ter aparelhos eletrodomésticos, né, de última geração, ganhando um salário mínimo? Que sociedade democrática é essa que nós vivemos? E na história, né, da política da sociedade, sempre teve relações de poder, sempre teve desigualdades, sempre teve aqueles que se saíram melhor do que os outros, né? E que por isso, né, há lutas de classe, há movimentos sociais dentro de uma sociedade democrática. Não num regime totalitarista, num regime ditador, onde, né, se há a represária, né, onde se há a exclusão dos direitos, onde se impõem normas e leis e se tira os direitos de democracia. Né? Então, é nesse momento que podemos repensar também, né, uma política educacional para a educação. Uma educação onde ela representa o pensamento crítico, né, construtivo. Tá? Hoje a democracia, a política democrática, ela está dentro de uma sociedade voltada para o conhecimento, para a educação. Então, os professores hoje, eles têm que ter liberdade e autonomia na sua sala, nas suas ideias, na sua fala, e que ela está representando todo o seu discurso de ensino-aprendizagem por meio de currículos, de diretrizes curriculares nacionais, no âmbito de leis voltadas para a educação. Né? Então nós temos que finalizar esse momento falando de história, né, política da sociedade, quando se tem o direito de pensar, né, e de distribuir esses pensamentos, de colocar eles comuns a todos, para que as pessoas não sejam alienadas, enganadas. E que a partir do momento em que ela tem acesso aos conhecimentos, né, ela tem liberdade de se expressar. Assim como nós, da classe dos professores, assim como a classe dos estudantes, dos empresários, né? Ou seja, todo grupo social ele tem direito de pensar, direito de agir, mas ele tem também o direito de ser também respeitado. Nós estamos falando no momento em que você pratica uma política social, econômica, você tem um conjunto de ideias voltada para um determinado grupo que você pensa que é correto. E aquele que pensa diferente de você, né, você não pode, né, inferiorizá-lo, você não pode de alguma forma constranger essa pessoa, porque nós vivemos numa sociedade de pensamento liberal, de liberdade. E nesse momento o respeito é que se fundamenta nesse momento, tá bom? Bom, esses slides eles vão estar disponíveis para vocês, tá? Para vocês darem uma olhadinha nesse resumo aí sobre a história política das sociedades, né, contemporânea. E tem as referências, tem alguns livros que estão disponíveis, né? A Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, de 2005. A Maria Lúcia de Arruda Aranha, né, Martins, filosofando a introdução à filosofia. Tá? O Gilberto Contrim também, Fundamentos da Filosofia. Tá? E o livro do Sartori, do Giovanni Sartori, né, que eu citei ele no início aí, como ele é uma obra de 1969, né, bastante antiga, sobre sociologia política, é só jogar no site de busca que acha essa obra dele ainda aí na internet, tá? E falando, vocês sabem que todo encontro desse a gente faz uma verificação de aprendizagem, tá? Então, o que acontece? Nós temos
aí um grupo de WhatsApp, né? E eu vou colocar, esse vídeo vai estar disponível, os slides vai estar disponível, um texto vai estar disponível e a verificação de aprendizagem que vai estar disponível. Sobre essa aula de hoje, gente, vocês têm todo a liberdade de falar, né, o que vocês acharem importante sobre o que eu discuti aqui, sobre o que foi colocado nos slides, o texto que vocês irão ler, tá? E nessa leitura vocês podem fazer uma intervenção, perguntas pelo meu e-mail, pelo grupo do WhatsApp, pelo meu WhatsApp, inclusive particular, vocês podem estar falando isso. É claro que nós vamos estipular, né, um horário para fazer isso, tá? Então, vocês, a partir de hoje, tá? E nós vamos ter aí um feriado prolongado, né? Um feriado por causa do dia 21 de abril, na terça-feira. Então, segunda-feira é feriado. Então vocês podem estar, se quiserem, já estar fazendo as leituras, vendo o vídeo, vendo a videoaula, né? Que é mais um material didático, mais um instrumento para aprendizagem de vocês, tá? Vocês podem estar vendo esse final de semana. Agora, questionamentos sobre a videoaula, que eu passei para vocês, essa aqui, né, que está sendo realizada por mim, o professor Benjamin, e o texto, vocês podem fazer questionamentos para mim a partir de quarta-feira. Então vocês têm quarta, quinta, sexta, sábado da semana, não, até sexta, né? Quarta, quinta, sexta, vocês estão livres para fazer questionamentos para mim. Aí das 13 às 18 horas eu vou estar disponível nesse horário para vocês tirarem dúvida, ou por e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp individual, ou pelo grupo da disciplina que é coletivo, tá bom? Combinado? Então, tirar dúvidas sobre trabalho, sobre aulas, de quarta até sexta-feira, né? Ou seja, 22, 23 e 24 de abril, das 13h30 até as 18 horas, eu estou disponível aí para ajudar para vocês, tá? E a entrega da verificação de aprendizagem, o que é que vocês vão fazer? Essa aula extra que vocês vão ver, vocês vão fazer um resuminho dela, uma sinopse, tá? Eu estou deixando para vocês o link nos slides, tá? Vou deixar para vocês o texto para vocês fazerem a leitura, a folha da verificação de aprendizagem, com 4 perguntas, se eu não me engano. Então, a verificação de aprendizagem, ela está inserida nessas 4 perguntas e no resumo da videoaula, que pode ser em forma de sinopse ou um resuminho numa página e meia no máximo. E vocês, então, têm até o dia 27 para me entregar, para mandar isso para mim por e-mail, tá bom? A entrega dessa verificação de aprendizagem, ela vai significar a presença de vocês, ela vai efetivar a presença de vocês e o cumprimento dessa disciplina, tá ok? Desejo já um bom final de semana para todos, um bom feriado, um ótimo isolamento social, né? Que assim espero que todos estejam cumprindo, porque é a questão da nossa saúde, a saúde nossa, a saúde do outro, a saúde dos amigos que estamos em evidência. E vamos aguardar aí, né, os decretos da autoridade de como que nós possamos nos manifestar a partir desses decretos, obedecendo todo tipo de ordem, né, que vinha a facilitar o retorno da nossa vida real, nossa vida material. Confesso para vocês que eu estou com muita saudade de ter o contato físico, de abraçar os alunos, de ter uma sala de aula, de abraçar os amigos, né? Isso é muito importante. Agora que a gente vai refletir para esses momentos, né, de isolamento social, o tanto que o ser humano é frágil nesse momento,
não só o ser humano, né, mas a sociedade, a política, ela se torna frágil, né, e ela se torna conflituosa também por isso, né, bem dentro dessa temática que nós estamos falando aí, tá? Então eu aguardo aí a participação de vocês em relação a essa aula, em relação ao texto que vocês leram, tá? Quem quiser, inclusive, pode fazer um videozinho, faz um vídeo, né? E joga lá também no grupo, ou joga também no meu WhatsApp particular, tá? Faça isso e bom trabalho para vocês, bons estudos, boas leituras para vocês. Um grande abraço aqui do professor Benjamin. Até mais.